Hoje nós tivemos um episódio lá na Secretaria de Saúde do Estado, né, na CESAP, em que um curto-circuito teria provocado um princípio de incêndio no setor de protocolo. No período agora de semana passada, final de semana, um outro episódio de curto-circuito gerou um incêndio lá na cidade de Uruçuí. Ontem, na UESP, campus Pirajá, um curto-circuito gerou um incêndio lá no campus Pirajá. Então, nós tivemos 3 episódios em 6 dias. Tem mais um? O Mercado da Pissarra, está aqui me lembrando o Laio. De fato, Mercado da Pissarra, o Laio Diego está lembrando aqui a gente, Mercado da Pissarra, 2 casos da UESP e o caso da Secretaria de Saúde. Foram 4 episódios em que curto-circuito fizeram com que, em 6 dias, o teresinense e piauiense vivessem aí episódios que chamassem atenção para esse problema. Curto-circuito gerando incêndio. Isso tem relação com o quê? Eu vou falar agora com o Bartolomeu Almeida. Aliás, perdão, Thiago Melo. Thiago Melo. Thiago, boa tarde para você. Obrigado por participar aqui com a gente falando a respeito desse assunto. Para a gente tentar entender essa questão. Nós estamos falando de 4 episódios que aconteceram em centros grandes, né, de reunião de pessoas em 6 dias. Isso tem relação com qualidade dos equipamentos? Isso tem relação com altas temperaturas? O que pode provocar esse tipo de acidente? Você tem ajuda aí de técnico para explicar isso para nós? Exatamente, Welson. Boa tarde a você e a todos. É fato que sempre que há um incêndio como estes que você citou, há uma investigação para comprovar, mas sempre a eletricidade termina figurando ali como um fator de risco realmente para esse tipo de sinistro, né? E há realmente os índices, os dados comprovam esse risco. Teve um levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade relativos aos casos ocorridos em 2022, que aponta um aumento do número de incêndios por sobrecarga, curto-circuito, de 637 para 874, um incremento de 37% de um ano para o outro. E aí no Piauí a gente vem acompanhando esses últimos episódios que chamam a atenção. A gente veio até a Universidade Federal conversar com o professor Marcos Lira, que é engenheiro eletricista, e saber dele se esses incêndios que acontecem normalmente, e a gente tem episódios aqui no estado do Piauí que se suspeita da eletricidade como o fator causador, eles estão associados a que especificamente? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a quem está nos acompanhando. A eletricidade, geralmente, ela tem um efeito devastador quando eu parto do pressuposto de que aconteceu um curto-circuito ou uma sobrecarga. Porque quando eu tenho um curto-circuito ou uma sobrecarga, eu tenho um contato indesejado entre fase e neutro, geralmente, e isso pode desencadear um acionamento de um dispositivo de proteção que nem sempre pode ser acionado. E se esse dispositivo de proteção não for acionado, eu posso ter a ocorrência de queimas, de princípios de incêndio, como o que a gente acompanhou em algumas eventualidades que a gente já teve aqui no estado. Bom, a gente tem um sistema aqui montado para fazer uma demonstração, com interruptores, com tomada aqui em cima, disjuntores, esses 4 que estão juntos, na minha impressão aqui de leigo, se assemelha a um quadro de distribuição e ali ao lado a gente teria o disjuntor geral, correto? Perfeito, Thiago. Então a gente está simulando aqui uma instalação residencial com interruptores, com tomadas e a sua leitura está correta. Eu tenho 4 circuitos distribuídos ali, circuito 1, 2, 3 e 4, e protegendo esses 4 circuitos eu tenho a minha chave geral, que é esse disjuntor geral que tem nas nossas instalações residenciais, comerciais e industriais. Então, nós vamos fazer um experimento aqui tentando demonstrar e evidenciar o efeito de um curto-circuito. Bom, vamos lá. O que o senhor vai fazer ali? Nós temos uma tomada ali embaixo e temos 2 cabos conectados a ela. Perfeito. Então, eu tenho uma tomada, 220 volts, estamos fazendo uso dos equipamentos de proteção individual, uma luva que isola até 500 volts, óculos de proteção. Então, nós vamos agora provocar propositalmente um contato entre fase e neutro. No momento que eu provocar esse contato entre fase e neutro, o que a gente espera que vai acontecer? Que o meu dispositivo de proteção vai então ser acionado, que é o meu disjuntor. Nesse caso, a gente imagina que seja o disjuntor do circuito 1 e o disjuntor geral. Então, podemos fazer?
Vamos lá, vamos acompanhar aqui, Joel, esse procedimento, ele vai simular um curto-circuito para ver se o sistema de proteção vai funcionar como deveria. Pode proceder aí, professor, a gente está olhando, mostrando aqui ao vivo. E recomendamos mais uma vez que ninguém deve fazer isso em casa sem os dispositivos de proteção, né? Aqui estamos usando os dispositivos de proteção. Olha lá, ele vai tocar um no outro. Ó, há uma faísca e você percebe que os dois disjuntores baixaram. Significa dizer que na situação prática, numa casa, aqui o incêndio não aconteceria se isso acontecesse? Se esse disjuntor ele desarmou, significa que ele atendeu a finalidade para o qual ele foi previsto. Se o disjuntor desarmou, eu estou isolando esse curto-circuito do restante da minha instalação. Então, nesse caso, a gente espera que não aconteça aí esse princípio de incêndio, uma vez que o disjuntor foi acionado. Aonde é que estão os principais equívocos quando se coloca um disjuntor, mas ele termina não funcionando? Há alguma coisa relacionada a dimensionamento de carga? Perfeito, Tiago. Geralmente, quando eu vou colocar o disjuntor na instalação inicial da minha edificação, eu dimensiono esse disjuntor para uma determinada carga. O que é essa carga? É o conjunto de equipamentos que eu vou ligar. É uma geladeira, um ar-condicionado, é um conjunto de tomadas, de interruptores. Então, nesse momento, eu tenho, por exemplo, aqui o disjuntor C10, significa que ele suporta até 10 amperes. Só que com o avançar do tempo, eu vou incrementando novos equipamentos nas minhas instalações. Eu tinha um ar-condicionado, agora eu tenho 2. Eu tinha uma máquina de lavar, agora eu tenho uma máquina de lavar, tenho um micro-ondas. E eu não fiz o ajuste no meu dispositivo de proteção. Então chega um ponto em que eu aumentei a corrente elétrica da minha instalação, mas não fiz o devido ajuste no meu disjuntor. Então esse disjuntor ele não vai suportar essa corrente e vai desarmar. Enquanto ele desarmar, beleza, mas chega um ponto em que ele não vai mais desarmar, porque ele tem uma quantidade limitada de acionamentos, e aí eu posso ter, sim, um indício de um início de incêndio, sim. O tempo de uso do disjuntor também influencia? Influencia, mas muito mais pela quantidade de vezes que ele é acionado. Então, a vida útil vai muito em função da quantidade de vezes que ele é demandado. Se você me permite dar uma outra dica, Tiago, o uso das extensões. Inclusive, a gente tem uma aqui, né, para fazer a demonstração. Isso, nós temos aqui uma extensão convencional, a gente está utilizando para fazer a demonstração, mas nós não recomendamos o uso dessas extensões, assim como não recomendamos o uso dos T's, dos chamados benjamins. Por quê? Toda tomada ela tem uma capacidade de condução de corrente. No momento que eu vou acoplando um monte de dispositivo nessa extensão ou nesses benjamins, eu estou meio que forçando aquela tomada, além da capacidade para a qual ela foi dimensionada. Então, isso pode provocar também um curto-circuito na instalação. Daria um aquecimento? Não tenha dúvida, um aquecimento e, consequentemente, um princípio de incêndio que pode acionar lá o meu quadro geral de distribuição. Professor, se o nosso telespectador agora que está escutando ficou na dúvida, ele fez um upgrade nos aparelhos da casa dele, ele está lembrando aqui que do tempo que ele começou a morar lá até agora, ele incrementou mais eletrodomésticos e agora ele quer saber se de fato as instalações estão adequadas para suportar tudo e manter ali o imóvel e as pessoas em segurança. Que tipo de profissional ele deve contratar para mensurar essa história da carga e, se necessário for, adequar as instalações? Importante consultar um profissional habilitado e qualificado, geralmente um eletricista ou um engenheiro eletricista, que vai verificar se o dimensionamento, se os circuitos existentes na sua instalação estão de acordo com os princípios de proteção. Porque, Tiago, com eletricidade dificilmente a gente tem uma segunda chance. Então não dá para arriscar, por exemplo, usar equipamento que não tem certificado do Inmetro, aqueles que não têm, que são importados e não têm a originalidade da marca. Então é importante usar equipamentos de proteção com o selo de certificação do Inmetro e consultar sempre um profissional qualificado. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Tiago, primeiro eu vou contextualizar, depois vou fazer a pergunta objetiva para você passar para o nosso especialista. Seguinte, o camarada está lá na casa dele. Veja se isso não acontece na sua casa, você está assistindo a gente. Está lá na casa dele. Aí ele decide que quer fazer um churrasco no fundo do quintal. Aí ele pega e faz uma extensão. Só que ele não tem fio apropriado para isso. Mas ele lembra que ele tem um paredão de som lá no fundo. Ele fala, não, vou tirar da caixa de som o fio do som para ligar a minha extensão. Pergunto, meu caro Tiago Melo, mudar o fio, usar o fio inadequado para cada tipo de instalação, pode gerar algum tipo de acidente? Joels pergunta, professor, se utilizar um fio de uma espessura inadequada para determinado tipo de instalação
pode também gerar um superaquecimento e, em consequência, um acidente? Pode, Joelson, acho que lembrou das aulas de física aí dele aí, viu? Obrigado, Joelson, pela pergunta. Joelson, para cada dispositivo, a gente tem uma espessura, um dimensionamento, uma bitola do fio. Por exemplo, para interruptores, de um modo geral, como a corrente é baixa, pequena, a gente usa condutores de 1,5 milímetros quadrados, fios mais finos. Para tomadas de uso geral e de uso específico, a gente usa condutores com bitola de 2,5. Para ar-condicionados, 4. Isso vai aumentando de acordo com a potência do equipamento. E é claro, por exemplo, se para um ar-condicionado, que eu deveria utilizar uma bitola de 4, eu estou usando de 1,5 milímetros, que é utilizado para iluminação, vai funcionar? Vai funcionar no primeiro momento, mas em algum momento eu vou ter uma sobrecarga e um curto-circuito nesse equipamento. Acontecendo ali um princípio de fogo, o que fazer, professor? O princípio de fogo é jamais usar extintor de água, por exemplo, água e energia não combinam, então o ideal é usar o extintor de pó químico seco, é o recomendado. Muito obrigado, professor, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Ó, já dá para seguir as dicas aí no fim de semana, viu, Joel? Se você for ligar o paredão lá. E nada de gambiarra, hein, Thiago Melo? Nada de gambiarra. Não tente fazer na sua casa, não. Chame um especialista. Não se meta. Esqueça aquela caixa de ferramentas que você tem lá guardado lá. Não use, não. Deixe os especialistas usarem. Um abraço, Thiago Melo. Para evitar problema, rapaz. Inclusive, falando aí a respeito de incêndio, a Secretaria de Saúde, inclusive, foi os extintores de incêndio sem água, né? Que fizeram combate ao princípio de incêndio por lá, porque havia o uso de corrente elétrica, inclusive.